Pessoal entrando, sejam bem-vindos. Pronto, já uma galera entrando aí. Bom, pessoal, hoje nós vamos começar nossa live da semana com dois convidados especiais, né? Dr. Felipe Facchini e doutora Cláudia Carvalho. Por que eu escolhi eles? Porque hoje é um tema interessante, né? Hoje é o tema que existe espaço ainda para preservar a safena. Isso é um tema que gera muita polêmica, né? Então, nada melhor do que trazer dois dos que mais entendem da preservação da safena para defender o lado deles da história, né? Hoje mesmo eu joguei 3 safenas pro gato aí. Então, vamos ver o poder de convencimento deles, né? A gente sabe que a importância da safena e eles vão ratificar isso, né? Mas vamos ver, e qualquer pergunta que vocês tiverem, podem estar perguntando aqui embaixo no bate-papo, que a gente já vai estar repassando para eles, ou eles mesmos vão ver e já respondem, certo? Então é isso mesmo, a gente vai começar aqui já chamando o Dr. Felipe Facchini, tá? Ele já está online, vamos começar chamando ele agora. Olá, meu amigo. Oi, tudo bom? Como é que tá, Thiago? Tudo bem? Tudo jóia, Felipe? Tranquilo. Prazer tê-lo aqui, Eu tá? estava vendo a tua Em nome- apresentação e estamos aí para discutir qualquer coisa que venha ao assunto aí. Sim, sim, eu acho que é um assunto que vai ter um bocado de pergunta aí. Eu falei que você tem o Acho poder que hoje sim. de me convencer. Tem Eu tido. sou um, Não quero eu sou um convencer torrador ninguém, de mas safena. a gente mostra. É. Então, amigo, é o seguinte. Primeiro, lógico, agradecer em nome da sociedade a sua presença e a sua participação. Apresente-se aí para todo mundo. Dê o seu Bom, cartão de visita. a- eu sou Felipe Facchini, cirurgião vascular. A maioria do tempo trabalho em Porto Alegre. E fui convidado a agradecer ao Dr. Bruno Naves, presidente da sociedade, pelo convite, pela lembrança, e a ti também. Eu acho muito interessante essas lives que vocês têm feito, muito informativo e tem ficado de uma qualidade muito boa também. Obrigado. Bom, vamos lá. Então, primeira pergunta logo de cara, assim, para gerar polêmica. Você acha que a gente está tirando muita safena ultimamente? Tu sabes que, na verdade, isso não é uma coisa que eu acho. Isso digamos assim, é um pensamento muito É científico um fato. mundial, É um tá? fato. Aqui no Brasil, eu tentei conseguir dados com a Unimed e com outros planos de saúde. Todas as respostas que eu tive foi que eles não poderiam me dar dados sobre isso por questões de sigilo. E os dados do SUS não são muito confiáveis. Então, na verdade, o que me aconteceu é que eu não consigo dados daqui, tá? Os dados de fora do Brasil, se a gente for olhar nos Estados Unidos e na Europa, que tem alguns estudos que mostram, os Estados Unidos, nos últimos 15, 20 anos, mais do que dobrou o número de safenas eliminadas. E não dobrou a população para justificar, e não dobraram o número de safenas em cada perna. Então, seguramente, nós estamos eliminando mais do que antes as safenas. Aqui nós não temos dados, mas mundialmente se tem dados que isso ocorre. Ô Felipe, o DataSUS ele não fornece esses dados, não? Eu já procurei no DataSUS. O problema que eu tenho no DataSUS é o seguinte: eu não consegui um dado confiável da cirurgia e que elimina a safena e da que não elimina a safena. Então, tem muito caso que às vezes tem caso que não tem safena, que é registrado como cirurgia de varizes completa. Então, não é um dado que dê para ser confiável assim. Eu teria que ver número de flebostratores usados e coisa assim, mas eu não consegui isso. Eu já tentei várias formas, assim, até hoje eu não consegui. É meio complicado porque até a questão de canetar prontuário, né? Você está É, tirando essa fenda, como você vai falar um pouco mais para frente, a gente não está simplesmente tirando uma vez superficial que tudo bem, não. Isso pode gerar implicação lá na frente, implicação legal para você, inclusive.
Né? É, Então, até exatamente. interessante exatamente você escrever em prontuário por que, que você está tirando aquela safena, Aquela... ainda mais quando o paciente vem de ambulatório, aí é o prontuário do hospital, tipo, o prontuário do ambulatório não tem nada a ver com o prontuário do hospital. Eventualmente, revisão de prontuário eu poderia conseguir isso, mas não seria uma coisa muito, digamos, ia demandar muito tempo para revisar todos os prontuários, e aí até hoje não tive essa disposição e uma equipe que fizesse. Bom, então você acha que a gente realmente está tirando muito essa safena aí? Vamos voltar um pouco no tempo, assim. Se a gente pegar, tem um livro que eu estava até revisando hoje para a gente conversar aqui, do Denton Cooley, de 1979, onde ele diz a seguinte frase, que a safena tem que ser preservada a todo custo. Ele pensava na ponte de safena e em bypass na perna. Eu acho que com a melhora dos estentes ao longo das décadas, a gente foi se liberando um pouco da necessidade total de manter a safena, e com isso foi, digamos assim, não é tão, não precisa pensar tanto como antes. E associado a isso, hoje nós temos procedimentos para eliminar a safena que praticamente não doem, que o paciente pode fazer ambulatorial. Então, isso hoje, nem o médico e nem o paciente pensam tanto para tirar a safena. Isso é um fenômeno mundial, não estou falando do Brasil, né? Isso é por exemplo, tem um estudo belga também, que é na Europa, que a medicina socializada funciona e etc. Também está acontecendo a mesma coisa. Facilitou para tirar e nós estamos tirando mais. E os efeitos disso não são tão bem conhecidos como a gente gostaria, né? Eventualmente podemos ter mais recidiva com o tempo, ou podemos ter falta dessas veias. Isso é uma coisa que a gente ainda não sabe o que vai acontecer, né? Felipe, quando que você percebeu essa mudança, essa coragem a mais da gente aqui no Brasil, mais por experiência pessoal mesmo, tá? Quando que você percebeu Eu que vou te assim dizer que como é que foi o meu histórico da preservação. Assim, eu já tirei muita safena, tá? Cirurgia de stripping. Depois eu comecei a fazer laser, eu fiz muito laser. E eu notei que tinha alguns pacientes que eu fazia tudo certo e aí enchia de varizes na coxa. E tinha eu sempre tinha lido sobre as técnicas hemodinâmicas e eu nunca tinha conseguido treinar, porque são grupos na Europa, a maioria que fazem, e eu nunca tinha conseguido contato e também nunca tinha tido, digamos assim, a possibilidade de fazer um sabático e ir para lá aprender. E alguns anos atrás isso me surgiu e eu comecei a fazer os casos mais simples, que até nós vamos conversar sobre isso hoje, da escleroterapia, etc. Comecei a fazer os casos mais simples sozinho. E depois, quando eu me deparei com aquelas safenas que teria com grande chance de flebite e tal, eu cheguei, não, isso eu não tenho como fazer sozinho, né? E aí eu consegui uma clínica que só faz Shiva na Europa que me aceitasse para fazer digamos assim, para conhecer, e acabei que me dei bem e comecei a ir frequentemente lá. E aí que eu comecei a fazer a técnica aqui no Brasil, digamos assim, como rotina, certo? Porque hoje eu faço todos os casos, caso de safena grande, safena pequena, eu consigo manter em praticamente todos os casos. mas você ainda tem, é lógico, paciente que você acaba tirando essa fenda, ou esticando, ou torrando ela. Eu zero. Inclusive, Zero. meu laser foi vendido. Eu já vendi meu laser. E o que acontece é o seguinte: tem os casos difíceis para a Shiva são os casos onde a perfurante de drenagem é longe da safena. Esses casos aí são muito complicados. Se o cara não tiver uma experiência muito grande, ele pode ter problemas. Mas depois das minhas, digamos assim, depois de bastante cirurgia minha e bastante acompanhamento na Itália, acabou que eu comecei eu desenvolvi e aprendi a técnica para devalvular a veia até achar uma perfurante. E com isso tu consegue controlar as flebites da safena. Tá? Então hoje eu preservo todas. E Fantástico não, isso. não E me sei diga uma coisa, tirar nenhuma no nos seu, últimos anos. no seu follow-up aí com os seus pacientes, vamos pegar esse tempo anterior que você fazia muito procedimento de safena e o de Certo. hoje. Você percebe que, apesar da clínica da paciente às vezes ser menor hoje, como você falou, preservando essa safena,
mas você percebe que a paciente fica um pouco mais impaciente, porque também vai ter que ter mais escleroterapia. A gente vai falar sobre ela específica, tá? Sobre Tá. escleroterapia. É sobre essa questão do paciente, porque acaba que vai demandar um tempo um pouco maior, porque ainda continua com aquele Deixa refluxo. eu te falar, assim, ó, na verdade, a Shiva mesmo, as veias murcham. Eu vou tentar, eu vou ver se eu consigo puxar uma foto aqui, mas acho que eu vou ter que ver aqui. Ah, é difícil eu precisar fazer escleroterapia em alguma colateral daquelas que não se tira. As nossas veias, um conceito que a gente tem que aprender com os europeus, as nossas veias, elas são como se fosse uma mangueira de bombeiro. No momento que tu abre a torneira do hidrante, elas ficam enormes com aquele fluxo gigante. Se eu fechar o hidrante, tu embrulha e leva embaixo do braço. É que nem uma mangueira de bombeiro. Então, tu deve lembrar, gente, no Brasil a gente faz pouco, mas, por exemplo, o teste de Perthes, aquilo que tu passa uma borracha na perna da pessoa e manda caminhar. As veias somem. Tá? E aquilo, se tu passar a borracha de uma forma adequada na veia, fechando no lugar certo, aquilo fica daquela forma sempre. E como tu não tira a veia, uma vantagem que eu gosto bastante da preservação é como tu não tira a veia, todo aquele matting e aquelas manchas e aquelas veias que aparecem ao redor quando tu destrói essa fena, aquilo tu não estimula. Então, assim, é uma coisa bem interessante preservar por isso. Assim, tu deixa as veias, o corpo não precisa trabalhar para fazer. Por exemplo, tem um estudo do professor, é o Thomas Korff e a Larissa Pfister, que elas trabalham na Alemanha. Eles estudam muito por que voltam as varizes. Depois até vale a pena a gente discutir numa live Sim, só sim. sobre isso. Mas assim, ó, eles chegaram à conclusão que as varizes acabam aumentando, ligando veias das pernas de rato, de animais e etc., e da orelha do rato. Eles conseguem descobrir que cria um aumento nas metaloproteases e tu acaba aumentando a colateralização daquela perna. Então, o objetivo digamos assim, evitar isso. Tá? Tem alguns estudos também, tem um estudo italiano do Massimo Capelli e do Stefano Ermini, que mostrou que excesso de ligadura de colaterais na inguinal acaba aumentando a recidiva ali por cima também. Então, é uma coisa que às vezes a gente... eu acho que a gente tem que tentar tirar menos do que mais nesses casos, assim, para evitar no longo prazo uma recidiva, né? Sim, até porque tudo é física, a gente tem que ter uma drenagem, Tem que ter a independente. drenagem, exatamente. Se Uma você coisa ocluiu, interessante a também, vida vai seguir seu rumo, a vida vai ter que tem achar rumo. outra. É que nem quando tu poda uma árvore, tu tira aquele galho, pode ter certeza que no primeiro sol vai aparecer um do lado. É mais ou menos o que acontece, entendeu? Então, eu parto desse princípio e hoje em dia eu preservo todas, mas realmente foi um caminho complicado, assim. Eu fui para a Europa para aprender, mas já tem gente que veio aqui para Porto Alegre também, a doutora Juliana, a doutora Cláudia, vieram treinar aqui. Tem mais gente que está fazendo cada vez mais assim os casos. Digamos assim, tá fazendo os casos mais complexos também. E eu acho que é Nessa mudança, uma coisa nessa possível, mu mas não assim, não é para todo mundo migrar, mas é uma coisa, pelo menos nos casos fáceis, eu acho que todo mundo tem que pensar no assunto. na verdade, a ideia dessa live realmente, eu acho que foi isso. Não é partir para a total preservação de cara, né? Mas Sim. dar esse estalo, deixar essa sementinha plantada, que talvez algumas não Esses tenham dias, necessidade. eu estava assistindo um webinar e aí o pessoal estava discutindo uma safena que acho que tinha 3 milímetros com algum refluxo, assim. E, se faz endolaser ou não, etc. Aquele caso, o que eu faria? Anestesia local, ligaria uma colateral. Se fosse fazer asval, tiraria a colateral, mas na Shiva eu só ligaria. Provavelmente a safena fluísse para cima e não precisaria tirar. E às vezes o pessoal... digamos assim, por essa questão da hemodinâmica no Brasil não ter pego muito, nunca entrou muito, porque quando veio isso aqui para cá, lá por 92, teve um congresso bem importante de hemodinâmica venosa na América do Sul, que veio muita gente da Europa. Ninguém tinha Ecodoppler no consultório, né? Então, o que foi a cirurgia hemodinâmica no Brasil? Foi ligadura às cegas do cajado durante muitos anos. E ligadura às cegas do cajado, todo mundo sabe que não serve para nada, né? Então, assim, a cirurgia hemodinâmica, de tu procurar de onde vem a veia, ir para onde vem e deixar tudo drenado, é uma coisa que aqui ela foi meio que estragada por isso.
Interessante. Felipe, seguinte, mas explique aí pra gente o seguinte. Tá, resolvi tirar a safena. Igual tirei minhas 3 hoje. O que o Tá. paciente pode ter de problema? O que a gente pode esperar a curto, médio e Tirando. longo prazo? Tá. Bom, a curto prazo, isso tem. Seria lesão de nervo, né? Porque o nervo safeno, ele passa bem do ladinho da veia, então, e por melhor que o médico faça uma cirurgia, um laser, uma coisa, acaba que O nervo safeno, quando o infragenicular, é praticamente impossível de você. E tu sabes que na Shiva tu não tem isso, porque como eu faço com anestesia local, né, e já me aconteceu isso, assim, o paciente me avisa, o cara diz, o que você está fazendo aí e tal, e aí eu paro, vejo o que está acontecendo, e aí eu descubro que o nervo está ali e mudo de lugar a ligadura. Então, é muito difícil eu ter uma lesão de nervo que fique permanente, assim. Tá? Por causa disso, a anestesia local, o cara te avisa. E se ele está com, digamos assim, uma anestesia raquidiana geral, ou até, às vezes, uma anestesia ao redor de toda essa fena, tu acaba anestesiando o safeno. Se tu anestesiar só a pele, não, o cara dá um grito quando dói. Na poplite, a mesma coisa. Então, assim, isso é uma questão. Outra questão, aí no curto prazo tem coisa de hematoma e tal. Uma vai ter um pouco mais de hematoma, outra vai ter um pouco menos, mas isso até não é uma coisa muito importante. E no longo prazo, o que a gente vê da safena é isso que a gente estava conversando dos trabalhos do Corf e do trabalho do Máximo Capelli, que veia retirada, tem aquele ditado, como é que é? Rei morto, rei posto. E veia retirada é uma veia que o corpo vai tentar fazer alguma coisa. Então temos dois Infelizmente, não tem problemas. essa pena. Porque quando eu tenho as recidivas da Shiva, que tudo dá recidiva, né? Isso é uma coisa que a pessoa todo mundo tem que saber. Mas a recidiva da Shiva eu tô com a safena. Então, onde é que essa recidiva vai? Vai criar uma veia, o paciente engorda e daí cria uma veia subcutânea insuficiente depois. Ela vai para onde? Ela tende a ir para a safena. Então, se essa safena está bem balanceada, já está até retratada essa recidiva. O problema das recidivas da Shiva são as veias que vão para baixo antes da perfurante. Que aí depois, às vezes, tu tem que fazer uma injeção de escleroterapia ali para eliminar aquela veia e manter o fluxo indo para perfurante. Então, basicamente, até a recidiva é diferente. Então, basicamente, aí, quando a gente fala longo prazo, a gente tem dois problemas. Primeiro, que, como a gente falou antes, a vida tem que seguir seu rumo, então o fluxo ele vai ser direcionado e você acaba tendo recidivas um pouco mais delicadas e complexas do que não tirar essa safena. E o outro é o que você comentou antes, que é a falta do enxerto, né? É confiar demais. A falta do enxerto é uma coisa que tem uma importância relativa, assim. Existem outras hipóteses, mas, por exemplo, a bypass de perna num fumante ou num diabético, todo mundo sabe que essa safena é a alternativa. No coração, a mamária tem substituído, mas às vezes faz falta também, né? Os cirurgiões cardiovasculares, eles ficam muito felizes com a gente, não. Quando eles pegam os pacientes que estão lá safenectomizados e acostumam xingar o vascular que operou ele antes. E tem um estudo, e tem alguns, mas tem um em especial que eles foram, porque aí fica aquela coisa que todo mundo diz, aquele dogma que veio que safena varicosa não dá para fazer bypass. Então os caras foram fazer um estudo sobre... Essa pergunta que eu ia te fazer. Era essa pergunta que eu ia te fazer. Tem até vai sair um livro, no fim do ano, nós vamos lançar um livro de preservação de safena, que nós vamos fazer uma versão em inglês, uma em português e uma em espanhol. E nós vamos colocar na Amazon para vender. E todo o lucro que vier do livro a gente vai doar para crianças com deficiência. Já foi combinado entre todos os autores, porque eu convidei gente da Europa e para não ficar aquela coisa, um está ganhando, outro não sei o que, nós vamos doar para uma entidade de caridade brasileira, tudo do livro. E assim, nesse livro tem um capítulo só sobre o uso da safena, que é escrito pelo Alberto Munhoz, que é da Colômbia, um cara muito bom, que ele tem um estudo grande nisso. E o que ele viu? Ele viu o seguinte: a safena, quando ela é dilatada, uma safena, ela não é toda de 1,80 cm que não dá para fazer bypass, é um pedacinho que é assim. A maioria dela é um tamanho razoável, né? E tem alguns estudos que mostram que se tu interpuser um outro pedaço de safena ou um pedaço de prótese naquela parte onde a safena está muito dilatada, que tu tem um resultado parecido com o resultado de uma ponte normal com a safena.
Tá? Então, assim, a safena dá para usar a safena dilatada também, ela vai ter casos raros. Aqueles que a gente vê gigantes, normalmente é o pelotão varicoso. A safena em si é difícil ficar daquele tamanho. Isso é Não, uma coisa essa é uma pergunta importante, assim. porque é uma coisa que a gente escuta muito na residência, né? Olha, a safena doente não serve para enxerto, não adianta, então Quando saiu realmente a o gente... capítulo do livro, eu te mandar para é bem interessante, assim, mas tem estudos que mostram que a safena varicosa é tão útil quanto qualquer outra safena para ponte. Então, assim, Então, isso a é uma doutora coisa que Cíntia já concordo perguntou contigo. aqui, doutora Cíntia já perguntou aqui se já tem título o livro. O livro vai ser Preservação de Safena, alguma coisa. Na verdade, o livro não terminou, mas dos 24 capítulos, nos 23 capítulos, nós já estamos com 18 prontos, na versão em inglês. E estão para traduzir. Vai ter Então, eu acho que impresso, vai ter impresso ou só eu digital? eu vou fazer um print on demand de uma empresa que tipo assim, o cara pede e eles imprimem. E leva algumas Tá. semanas. Não, tudo bem. Sabe que a gente pode fazer sorteio de um aqui na Fazemos, página da sociedade. legal, acho uma boa. Bem interessante. Até divulgar, porque eu acho que realmente é uma situação que, como eu falei no começo, né, que todo mundo vai pelo menos acender uma luzinha lá dentro. Vamos pensar mais um pouquinho. Será que... E nesse Eu livro, confesso que você me deixou com a pulga atrás da orelha o dia inteiro, pensando nas pacientes que eu operei de manhã. Eu falei, cara, será que não, mas precisava mesmo? é que isso é uma coisa assim, ó. Nesse livro tem uma. Eu acho que a diferença desse livro em relação aos outros que tem de Shiva, porque tem livro bom de Shiva. Tem um livro do Zamboni e do Franceschi, que é muito bom, que é o primeiro. Inclusive, o Franceschi ele é co-editor desse meu livro que vai sair. O Franceschi e o Hermine. E tem um outro livro do Gianesini e da Érica Mendonça, e se eu não me engano, o Zamboni é coautor também, é coeditor nesse livro, que é um livro muito bom. O nosso livro tem uma parte onde eu tentei simplificar a questão, porque eu notei que toda a literatura para Shiva é aquela coisa assim que o cara vai ler, dá uma dor de cabeça e o cara desiste. Mas tem muitos casos que são simples. Então, eu tentei lidar com esses casos de uma forma para simplificá-los. Entendi. Perfeito. Bom, me diga uma coisa, você nesse instante aí falou sobre escleroterapia, né? Tá. Em alguns casos específicos. Nesse caso, onde a gente tem a preservação da safena, a esclero, ela é só estética ou a gente pode realmente ter uma melhora da circulação fazendo essa escleroterapia? Tá, bom, isso é uma coisa bem interessante a gente discutir, assim, eu já apresentei isso esse ano no IMAP, o congresso em São Paulo do professor Kazuo Miyake, e eu faço isso há anos, mas nesse ano nós fizemos uma modificação. Então, assim, ó, a escleroterapia, se tu decidires qual a veia que precisa eliminar, qual a veia que tu precisa eliminar por ecografia, com tranquilidade, e eliminar só aquela veia, tu tem um tratamento. Vai sair no próximo J-Vasc brasileiro, que eu e a Cláudia Sattler, que vai falar depois, mandamos um artigo, um caso meu e um dela, onde nós definimos por ecografia qual era a veia doente e revertemos o refluxo da safena, eliminando essa colateral refluxiva. Eu tenho um monte de casos disso e não é uma coisa tão incomum assim. Quando tu tem uma colateral que ela puxa todo o fluxo da safena e a safena é pequena, se tu conseguir fechar aquela colateral, a safena começa até a fluir para cima, se não tiver uma perfurante por ali. Então, vai sair no J-Vasc Brás, e no J-Vasc Brás, na verdade, é o seguinte, eu faço essa técnica com esclero e com espuma já há anos. Eu defino qual é a veia que tem refluxo e trato só aquela veia para tentar melhorar a safena. Há um ano e pouco atrás, eu estava conversando com a Cláudia Sattler, e a Cláudia Sattler disse o seguinte, mas e por que nós não tentamos fazer isso com claques, que é uma técnica que a gente faz de rotina para estética no consultório. E aí nós bolamos uma modificação, em vez de ser digamos assim, um top-down do claques, em vez da gente começar nas finas e ir subindo para as nutridoras e depois subindo, a gente começa na veia que sai da safena com refluxo e começando nessa veia que sai da safena com refluxo, o que a gente faz? A gente elimina ela
muitas vezes até some as veias finas só por ter eliminado a hiperpressão que vinha daquela colateral. Olha aqui, eu tenho uma pergunta, Ednardo, qual esclerosante que você costuma usar? Tá. Ednardo, assim, no claques hemodinâmico a gente usa laser e glicose, tá? Nos outros casos eu uso espuma também, polidocanol. Fantástico. Deixa eu te perguntar uma coisa, Felipe. Tem algum caso específico seu, antes de eu passar para a próxima pergunta, que já vai ser um link disso aí, tá? Algum caso que realmente foi difícil, na sua concepção, manter essa safena? Tipo assim, gerou até uma polêmica consigo, para poder... Assim. Pessoal mesmo. Tipo assim, será que vou manter? Será que vale a pena? Vamos supor, tipo no caso de uma úlcera varicosa, um CEAP6. Mas aí, se fores olhar, por exemplo, assim, ó, tem um estudo, mantendo a safena, o fato de tu eliminar, na minha visão e na minha prática hoje, eu não estou... tanto faz manter ou eliminar, eu estou tratando o refluxo do paciente. Então, por exemplo, se for olhar, tem um ensaio clínico, já respondendo para o Ednardo, a gente fecha a safena para não entrar nela. Mas tem um ensaio clínico sobre úlcera, tá? Que é Shiva em úlcera. O resultado da Shiva foi bem bom para a úlcera. O que acontece é o seguinte, tanto faz como tu resolva, porque qual é o problema do paciente ulceroso, de uma insuficiência venosa crônica? O problema é a variz ou é a hipertensão, a pressão transmural que acaba criando todo o problema? O problema normalmente é a pressão transmural. Tá? Sim, então, se eu conseguir resolver essa pressão transmural, a coisa se resolve junto. Depois que eu migrei totalmente, eu não tive nenhum caso que eu precisei fazer algo diferente, assim. Mas você já pegou caso com úlcera venosa já ativa e fez sua Shiva? Se eu te mostrar as fotos que eu tenho feito, assim, nós vamos chorar junto aqui, porque tem feito caso muito ruim, até porque, sei lá eu porquê, mas acho que esse negócio de preservar safena e não sei o que, os pacientes ficam sabendo, então só tem vindo aquelas varizes assim, enormes, que bem ruim para tratar. E são as que eu gosto mais na Shiva, porque às vezes aquele caso estético, tu oferecer um cortinho de 3 milímetros para a mulher, para ela fazer digamos assim, para resolver o fluxo daquela safena, ela vai achar que aquele corte é feio. Nesses casos, a gente até tende a resolver mais com esclero mesmo. Mas se eu for propuser uma cirurgia que eu vou fazer um corte de 3 milímetros no meio da perna dela ali para resolver, não, corte eu não quero. E etc. pela questão. Os grandes não, não tem tanto essa questão, então às vezes é mais fácil e fica muito... A felicidade com o resultado é maior ainda também, né? Então, assim, de qualquer forma, independente de CEAP, você consegue preservar a safena tranquilo e você consegue ter resultados bons, né, consideráveis, porque, como a gente falou, são duas vertentes. É o resultado específico em relação às varizes e o fato de estar preservando o futuro. A veia para o futuro. Bom, tem uma coisa que a gente não falou, mas assim, ó, digamos que o paciente daqui a uns anos, ele no Brasil, digamos, leva um tiro numa veia femoral. Se não tiver a safena, a vida do cara vai ser complicada. E outra coisa, dar uma TVP femoral sem safena, o pós é muito pior do que com. Então, esses casos também são casos que se beneficiam. Hoje eu só vejo benefícios, assim. Tá? Pensando em trauma, muito comum. Pensando em trauma, muito comum você ter perfuração por arma de fogo. E se esse cara já está sem safena, vai ser uma coisa. Infrainguinal. Né? Então, assim, claro que aí a culpa é de quem atirou a bala, mas assim, se tiver com a safena pode ser melhor. Eu tendo a preservar. Bom, falando em resultado, então, o que tem de ensaio clínico sobre a Shiva? Tá? A primeira coisa da Shiva, que até acho que é bom a gente falar nessa live, assim, que é o seguinte. Fizeram, logo que estourou a Shiva, né, faz uns 30 e tantos anos na Europa, o pessoal, todo mundo começou a fazer. Tá? E aí os caras viram que tinha hospitais que o cara tinha um resultado maravilhoso. E tinha um hospital que o cara dava flebite, assim, 15, 20% dos pacientes tinham flebite. Então acabou que muitos médicos acabaram parando de fazer. E a Shiva ficou, digamos assim, em alguns centros que fazem muito bem.
certo? Porque se tu não deixar uma veia sem drenagem, tu pode apostar que ela vai flebitar. E se ela flebitar, tu vai ter o quê? Dor e mancha na pele, tá? Mas assim, eu tenho muito caso feito e eu não tenho 2% de flebite, então é pouco. Tem um ou outro lá que dá uma flebite numa veinha, aí um outro dá num lado, mas assim, a quantidade de flebites é pequena se tu fizer bem. Um ensaio clínico, dos caras que fazem muito bem na Espanha, fizeram um ensaio clínico contra safenectomia retirada e safenectomia controlada por eco. Os caras tiveram 1,2% de flebite na eco. Diagnosticada por eco, no caso. Não é nem as clínicas. Eu tenho. A maioria das minhas é diagnosticada por eco. Não chega a dar dor e coisa assim, de ficar vermelha a pele. Eu faço a eco e digo, fechou esse pedaço aqui, que eu não queria que fechasse. Mas até pensando assim, o que é uma cola ou um endolaser que tu faz? Tu fecha, entendeu? Então, a maior complicação da Shiva acontece o mesmo que em outras técnicas. Então, eu continuo fazendo por isso, assim. Ó, tem uma pergunta interessante aqui da Juliana. Se a safena tiver tromboflebite, se é possível mesmo assim preservar ela? Tromboflebite no passado ou ativa? Deve ser no passado. Tá? Bom, assim, eu tenho feito normalmente em safenas com tromboflebite prévia. Tá? Mas óbvio que se a safena ficou 100% fechada, daí Deus já tratou aquela safena e eu não preciso fazer mais nada. Né? Mas digamos que ela recanalizou e o paciente voltou a ter sintomas, dilatou tudo e etc. Aí esse paciente tem que operar de novo. Tá? Mas depois que ela ficou crônica, com certeza vai operar de novo. Hoje, por exemplo, antes de vir para cá, eu já estava recebendo uma foto de uma tromboflebite superficial aguda, que os caras estavam querendo ver se eu opero. Não é, vai com calma, vamos coagular o cara, porque ela tem lá em cima, e a gente faz o procedimento depois com calma. Né? Quando é aguda, a gente não mexe. Se recanalizou, a gente faz depois. Porque uma coisa que é para a Juliana saber, assim, ó, os lugares onde a gente faz a incisão da Shiva, eles são alguns os lugares onde, digamos assim, vaza o fluxo do sistema profundo para o superficial. Não é o lugar comum que dá a flebite. A flebite, normalmente, ela dá naquelas colaterais mais embaixo, que tem fluxo menor. Então, o lugar onde tu vai mexer, normalmente, ele é virgem, digamos assim. Ele não tem uma colateral, digamos assim, uma fibrose nas colaterais que impeça de mexer. Perfeito. Bom, meu amigo, primeiro agradecer aí sua presença aí conosco, tá? Não, prazer Queria é que, muito legal a queria iniciativa de que, vocês aí. queria que antes de chamar a doutora Cláudia, que realmente, assim, você falasse um pouco, resumisse até agora, falar um pouco da necessidade da gente realmente estar preservando, ou, no mínimo, pensar em preservar. Né? Bom, vamos resumir então. Pode continuar. Assim, ó, eu acho que a gente tem que sempre pensar em preservar. Casos mais complexos e casos que principalmente que não tem perfurante direto da safena e tal, bem também não tem porque todo mundo fica, vou preservar tudo e daí depois flebita tudo e dá no mesmo que se tivesse tirado. Então, assim, casos muito difíceis, cada um faz o que está acostumado, na verdade. O que eu proponho que as pessoas pensem é que os casos mais simples, tipo assim, que nem aquilo que eu estava te falando do webinar, uma safena de 3 com refluxo, com uma colateralzinha. Pô, trata a colateral e a safena. Mas pode voltar a manchinha que a paciente não gosta na perna. Se voltar, depois tu trata de novo. E não é uma coisa assim, tirar a safena sempre direto, assim como às vezes o pessoal pensa, às vezes não pode não ser tão bom quanto a gente imagina, né? E até porque o paciente da vascular, ele é nosso para sempre. Para sempre, exato. Não, mais ou menos quando volta as varizes, normalmente o paciente acaba procurando o outro. Então a gente às vezes perde esse retorno, né? Mas vai voltar do outro também, aí volta pra gente de novo. Uma coisa que eu fiz no consultório, depois com a Shiva, que foi o seguinte, eu fiz digamos, para estimular que as pessoas fizessem. Até porque, assim, aí eu mando o paciente fazer um ecodoppler e aí vai fazer um ecodoppler num outro lugar que diz que terminou a minha cirurgia e ele ainda tem um refluxo na safena. Porque o shunt zero, que é o objetivo de uma Shiva difícil, ainda é para baixo, né? Só que é para baixo direcionado o fluxo.
Aí o cara vem com o laudo que está com refluxo na safena. Então eu fiz com os pacientes meio que uma combinação de... Eu faço a maioria dos exames de retorno e se precisar tipo assim, uma perfurante, aquilo que eu te falei, uma colateral por fora da perfurante, que vai para baixo e aí tem que fazer injeção, eu já explico tudo isso antes para a pessoa entender e depois não ficar nessa coisa de ficar saindo por aí, mas agora eu vou tirar tudo. Aí eu podia só injetar numa colateral e pode querer tirar tudo e coisa assim. Então eu meio que faço uma combinação de sempre retorno e explico bem isso. Perfeito. Não, isso aí, doutor Bruno presente, na live aí. Doutor Bruno, tudo bom, doutor Bruno? Bom, meu amigo, muito obrigado pela sua presença. Tá? Prazer, Thiago. Acho que engrandeceu demais aqui. Até eu, realmente, como eu te disse, você me deixou o dia inteiro com a pulga atrás da orelha pensando nisso. Então, pelo menos nas próximas aí, a gente vai pensar com um pouco mais de carinho, principalmente nesses casos mais tranquilos. Que bom. E fim do ano, assim que tiver o livro, eu te mando, assim. Eu acho que no fim do ano vai sair esse formato de livro que a gente fez com uma questão dos casos mais simples, separado daqueles casos assim que o cara tem que ir muito fundo, assim. Então eu acho que assim que tiver eu anuncio no Instagram aí. Ótimo, e a gente faz, perfeito, a gente faz aqui na sociedade. Muito obrigado mesmo, Felipe. Um abração, então. Vou chamar agora a doutora Cláudia para conversar com a gente. Chama que eu vou sair aqui. Isso aí, pessoal, continuando, agora eu vou chamar a doutora Cláudia Carvalho Sattler para conversar conosco a respeito, continuar o nosso assunto sobre preservação de safena. Vamos ver aqui se ela já... Só procurar, já achei. Pronto, só aguardando. A Cláudia já está aos postos. Ei, boa noite. Olá, boa noite, Cláudia, tudo bem? Tudo ótimo. Graças a Deus, tudo tranquilo, Thiago. Parabéns, viu? Bom. Tá. Obrigado. Foi incrível. Mas isso aqui, na verdade... Parece que foram minutos, né? Mas já na verdade, meia hora conversando. Então, mas aqui as estrelas são vocês. Isso aqui a gente vem mostrar justamente as referências dentro de cada assunto específico da vascular para mostrar para as pessoas que estão em formação ou que realmente têm algum tempo sem autorização ou até querem discutir mesmo, né? A gente vê que aqui tem um monte de pergunta bem interessante que a gente fica em dúvida mesmo no nosso dia a dia. Então, nada melhor que trazer vocês que são referências no assunto. Né? Ainda mais indicados pelo chefe. As minhas primeiras palavras depois do boa noite é muito obrigada, muitíssimo obrigada ao doutor Bruno por esse apoio aí. A gente tá sentindo a liderança firme dele nesse momento. E a você também, né? Que é um menino super trabalhador. Esse dia acordei cedinho para malhar, estava esperando passar das 6 horas para te ligar, você já estava lá na bike. Então, parabéns. Já tinha voltado da bike. Cláudio mandou mensagem às 6 horas da manhã. Desculpe, porque por causa do horário já estava voltando do pedal. Então, parabéns, bom, porque antes de preservar ou não a safena, a gente tem que dizer assim, a coisa mais importante, né, para a doença venosa, você tem certeza que ajuda seus pacientes, instrui seus pacientes e faz e serve de inspiração. Então, assim, eu acho que é a primeira coisa que eu queria ressaltar, e eu estou tentando também. Eu faço o que eu digo e não faço o que eu faço. Não, dizer para o paciente, olha, tem uma ótima bomba muscular e não tenha sobrepeso, não. Eu acho que é por aí. Já é um grande ajuda que a gente dá, né? Mas sou toda primeira coisa, vamos conversar sobre o assunto. Primeira coisa, apresente-se aí para todo mundo que está assistindo a live. Bom, pessoal, eu sou especialista em angiologia e cirurgia vascular. Já tem um bom tempinho, né, que eu estou nessa caminhada. Também tenho área de atuação em ecografia vascular e já são mais de 20 anos fazendo exames vasculares. Né? Eu obtive meu certificado em 2005. Então, assim, durante um bom tempo da minha vida,
Eu até, assim, acho muito interessante que a gente já falou algumas vezes aí nos eventos, encontros científicos, mas aqui pela primeira vez eu estou podendo falar alguma coisa mais pessoal que tem muito significado nesse assunto aí de preservação de safena. Então, eu sou uma vascular rara que durante alguns anos eu fiz só ecografia vascular. 5 a 6 anos eu me dediquei a isso. Então, isso tem muito a ver com essa caminhada minha, com a trajetória até chegar a esse presente dia, que é 23 de setembro de 2020. É lógico, né? Tipo, você viu durante 6 anos, imagina a quantidade, tem noção da quantidade de exame que você fez nesses 6 anos? Dezenas de milhares. Depois de 30 mil membros examinados, eu, assim, parei de contar, eu trabalhei muito em Olha, grandes laboratórios. Ali uma o Bruno está coisa, dizendo, ó, o doutor fez Bruno muito dizendo aí, exame para mim. E ele vinha, ó, puxava a minha orelha e falava assim, Cláudia, o que é isso aqui? uma Ô, coisa Bruno, você interessante, só me ajudou, viu? Eu tremia quando fazia seus exames. uma coisa interessante que eu até queria que o Felipe respondesse aqui no Uhum. bate-papo, que eu ia perguntar porque ele falou que faz os exames de controle, mas Sim. se ele operaria um paciente, né, porque assim, se a gente está falando de preservação de safena, essa pergunta vai para você também, eu quero que ele responda Uhum. aqui embaixo, mas eu quero que você responda aqui agora. Se você tem um paciente que faz o exame em outro canto, em outro local, certo? E chega aquele exame para você. O próprio Felipe estava falando no instante, que às vezes depois da técnica feita, ainda vai fazer o controle em algum lugar, ainda vem aquele questionamento em relação ao refluxo. Aí vem uma safena bem comprometida. Você repete o seu exame ou você opera com o exame do outro médico? Você está perguntando para o Felipe, né? Não, para você agora. O Felipe Para já mim? respondeu aqui, ó. O Felipe já respondeu aqui que ele sempre opera com o exame dele. Tá, eu tenho essa felicidade de, assim, tem acho que 17 anos que eu trabalho com Doppler no consultório, né? Que eu faço o exame de todos os pacientes. Então, é uma coisa que eu praticamente nasci meio que fazendo assim, examinando os pacientes e marcando a cirurgia com duplex e tudo. Mas assim, eu queria, assim, para não me tornar cansativa, fazer um breve resumo de como eu fui chegando a essas conclusões, sabe, Tiago? Porque, Sim, sim, assim, a primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que nós somos cirurgiões. Então, assim, como cirurgião, você gosta mais é de operar, né? Eu com acho que certeza. isso é uma coisa muito forte que a gente tem que afirmar aqui. A gente não quer chegar para ninguém, né? Eu penso que nem eu, nem Felipe, né? E dizer assim, olha, não opere, a melhor coisa que você faz na sua vida é cruzar os braços e deixar... A... Não, a gente que gosta de operar e é muito mais difícil a gente ter uma postura contenciosa, uma postura de contenção do que uma postura mais agressiva. Você concorda? Eu acho que para Sim. vocês que são homens é muito mais forte ainda. É um negócio Olha, assim, Cláudio, quero entrar para fazer, né? eu tinha um chefe meu da cirurgia geral lá em Ribeirão Preto que ele falava o seguinte, que a gente só virava cirurgião a partir do momento que a gente contraindicava algo que tinha indicação cirúrgica. Quer Entendi. dizer, o Então, negócio, algo tinha indicação cirúrgica e você dizia assim, não, peraí, calma. Então é porque realmente é, você tinha um raciocínio clínico diferente. mas aí agora eu vou tentar fazer esse remember aí da minha vida. Então eu comecei fazendo cirurgião vascular, e operando, e tratando os pacientes, mas depois de um tempo, foi até a minha vinda para Belo Horizonte, no ano de 2004, a vida caminhou para eu seguir pelo caminho do duplex durante alguns anos exclusivamente. Então, durante esses 5 a 6 anos, eu tive a oportunidade de fazer massivamente, assim, a gente trabalhava 10 horas, 12 horas, era plantão, em 2 hospitais grandes. Então, eu fui formando uma nova consciência em relação à insuficiência venosa. Por quê? Porque eu conseguia fazer muitos exames
às vezes de um grupo, às vezes de alguns cirurgiões, e que eu não tinha o viés de dizer assim, poxa, eu fiz essa cirurgia e ficou ótima, né? Que a gente tem essa questão, a gente não consegue tirar assim, aquele olhar mais benigno para com as nossas próprias, nossos próprios tratamentos, nossos próprios casos. Eu comecei a ver alguns casos em que o paciente vinha fazer um pré-operatório e aí depois ele voltava assim, em poucos meses, tendo feito uma cirurgia com a retirada de safena e assim, muito piorado, né? Eu creio que isso não é uma experiência tão incomum e eu acredito que as pessoas que estão ouvindo possam saber. Então eu fui vendo, observando isso aí, e ao mesmo tempo, aqui em Minas nós temos essa escola. Essa escola é muito antiga, nós temos o doutor Ernesto, nós falamos recentemente, que ela começa a preservar a safena, que a gente já fazia a ligadura de tributárias, tirando as tributárias mais evidentes, às vezes mesmo no tempo em que não havia um duplex, e o paciente melhorava e ponto. Né? Aqui teve essa escola que começou há muitos anos atrás e o doutor Ernesto é um deles. Né? E muitos de nós aqui já temos essa postura. Mais adiante, nós tivemos, o doutor Pitaluga começou a nos visitar aqui em Belo Horizonte. Ele começou a vir nos eventos que começaram com a Solange, esse evento que a Solange criou, que se tornou o CIF, que é um Simpósio Internacional de Flebologia, que é tradicional, e aí ele começou a trazer essa técnica Asval. E aí eu comecei a perceber que essa técnica combinava muito com o que a gente já estava fazendo aqui, de preservação, só que ele trazia dados de publicação científica e mostrando que havia uma melhora, muitas vezes uma reversão do refluxo na safena. Então, assim, só para dar uma pausa aqui, eu vou perguntar para você. Como eram esses 3 pacientes que você operou hoje? Eu gostaria, se você puder, que me falasse assim, qual a idade desses pacientes, qual a classe clínica desses pacientes e qual que era a característica assim, do duplex. Como foi no SUS, tá? Então, normalmente os CEAPs são bem mais avançados. São avançados. Fala para vocês. Um era CEAP 6 e outro CEAP 5. E a outra 4A. Né? Eu não lembro bem a idade, mas um na faixa etária de 40 e poucos anos, que tinha história prévia de tromboflebite e TVP. E os outros 2, os ulcerosos, né? Esse aí era o dermatiólogo. Os ulcerosos, eles já eram mais idosos. Mas eles tinham aquelas veias tortuosas mesmo, dilatadas. Ele tinha o senhor tinha essa safena totalmente dilatada em coxa. Totalmente. Aquele caminho. Então eram CEAPs o duplex, eu fiz o duplex de um paciente só desse. Tá. Realmente, assim, que era o da menina, que realmente ela tinha um refluxo importante aí até coxa distal, mas e umas perfurantes insuficientes. Tá, então agora assim, essa discussão da safena, eu acho ela muito vibrante, mas ela é muito complexa e às vezes a gente corre o risco de conversar 1 hora aqui e acaba que não tira uma coisa prática, porque o que eu estou fazendo, eu vou continuar fazendo, achei até bonito, mas esse pensamento aí vai passar rapidinho, né? E a gente vai continuar seguindo aquilo que a gente faz. É até muito difícil a gente deixar de fazer o que já faz com segurança para adotar, principalmente se for o caso do Felipe, que precisou sair do país para aprender uma técnica. Então, eu queria falar para vocês o seguinte. Aqui em Minas, a gente já tinha essa técnica muito semelhante à do Dr. Pitaluga. A diferença nossa é que a gente não tem costume de fazer anestesia local com frequência. A gente faz mais como exceção, a gente opera muito com bloqueio. Mas é semelhante à técnica e nós já vimos essa reversão de refluxo aí. Então, uma das coisas que eu gostaria de falar é o seguinte: não vamos pensar doença venosa, aquela coisa ampla, não. Vamos pensar nas classes. Por quê? Quando eu vejo a literatura, e aí eu vou falar assim, que é uma coisa que eu preciso dar muita ênfase, e quando eu tive a oportunidade de falar em eventos, eu falei, é o seguinte: se é uma classe
que eu pretendo preservar a safena, se não em 100%, 99%, é a classe C2, de paciente jovem que não tem nenhuma marca na pele. Gente, eu acho que é disso que eu queria falar com você. Então, desses 3 pacientes seus, eu entendi que só uma que era uma menina mais nova e um C2, certo? Então, assim, eu não queria muito misturar, porque eu acho que isso é uma coisa que perturba a nossa discussão. Quando você vai lá na literatura, você mistura um C2 com C5. Você acha que faz sentido misturar C2 e C5? C2 e C6? Então, é isso que acontece. O pessoal fala, igual você, eu tirei essa safena, num caso grave, eu falo assim, poxa, é super compreensível, esse paciente está precisando de um tratamento. Aí eu chego na literatura, 80% a 90% são C2 e C3, que o C3 é só um C2 com edema, vamos combinar. E aí eles pegam essas safenas de 3 milímetros, de 4 milímetros, que o doutor Felipe falou, e vão lá e vão hablar, por quê? Porque ela tem um refluxo, que é um refluxo segmentar, que esse paciente não tem marca na pele, que é uma pessoa jovem, que tem a vida todinha aí para ter uma necessidade de uma revascularização, de ter uma trombose e precisar de uma colateralização. Então, assim, Ô, eu Cláudio, queria deixar muito... mas fazendo uma meia-culpa aí, talvez não seja também um pouco nosso de tentar resolver esse edema, no caso do C3, mostrar para o paciente essa resolução mais rápida, não com mudança de hábito, ligadura tributária, sabe? Tipo assim, você sabe que pode estar ligado àquele refluxo. Pronto, tirei. Só que, até o Felipe já falou aqui, que realmente o retorno pode ser um pouco mais complexo. Mas também não é um pouco de culpa da gente nesse momento, um pouco de falta de paciência. Aí eu vou dizer para você assim, que quase nenhum paciente eu começo a tratar antes de colocar ele nessa linha aí que a gente está conversando. Mas isso é perfil. Eu quase sempre eu coloco o paciente, por isso eu chamei a atenção no seu exemplo, né? Eu acho que você dá o exemplo. Eu encho a paciência deles. Então, assim, mas eu queria ser muito prática agora, gente. Eu quero ser muito prática, porque está faltando poucos minutos, eu acho que a gente não pode devagar muito. Ninguém está falando aqui de você... eu estou te criticando porque você tirou uma safena num paciente muito grave. Eu não estou falando disso. Nós estamos falando, a conversa começou com abuso de tirar safena. Então, assim, eu não quero falar aqui no Brasil, porque, assim, eu não estou vendo isso clara, expressa e evidentemente aqui no Brasil. Eu estou vendo isso na literatura americana. Já está sendo publicado isso. Muitos não especialistas estão fazendo ablação de safena. Oftalmologistas, cirurgiões clínicos gerais. Nós temos o trabalho, o Felipe falou disso. Sério isso? Não, pois é, aí eu peço ao Felipe que coloque a referência. Por favor, aí, Felipe, o trabalho de 2018. Então, assim, na literatura americana, tem não médicos fazendo ablação de safena. Não é não médico. É médicos que não são especialistas em vascular. Tá. Você falou até... E aí, como que é o critério? Aí eu vou questionar, assim, eu vou querer sua opinião, Tiago e todos os nossos amigos que estão aqui com a gente. Por que eu vou tirar uma safena? Eu acho que, assim, essa é a grande pergunta que não quer calar. Né? Por que eu vou tirar uma safena? E agora, para não abrir muito o leque, numa pessoa classe 2, jovem, que tem um refluxo segmentar e que... por que eu vou tirar essa safena? Porque, assim, eu vou lá em 2011 e vejo uma diretriz. Insuficiência safena. Qual que é o melhor tratamento? O melhor tratamento é uma dermablação, né? A cirurgia é 2B, tem a espuma, tem o asral, tal. Ele falou para mim qual que é o melhor tratamento. Ele não me respondeu por que eu estou tirando essa safena. Esse refluxo segmentar é a causa de eu ir lá e tirar a safena? O que me convence de que esse refluxo segmentar é justificável destruir essa safena? Eu acho que essa é a discussão que nós estamos aqui querendo fazer. Nesse caso, aí vem o doutor Bruno, já colocou o comentário aí, gente. O doutor Bruno colocou o comentário aí.
Então, Seu interesse é financeiro. então o seguinte, eu estou tentando achar, porque eu tenho esse artigo aqui, daqui a pouquinho eu abro ele aqui. Então, assim, o que eu queria dizer é que nós temos isso, está divulgado, nós temos as causas porque aumentou exponencialmente. Vamos pensar aí o que o Felipe falou no início. A população americana não dobrou nem triplicou. Aí, de repente, eu tinha... eu estou falando grosseiramente, mas tem os dados no trabalho. E aí eu passo para você divulgar. Faziam-se 100 mil tratamentos de safena. De repente, estão se fazendo 500 mil tratamentos de safena. Por quê, Thiago? Você saberia me explicar? Por quê? Eu não entendi. Doutor Bruno já falou aqui que o interesse é financeiro. Não. Então, é isso que eu estou dizendo para você. Eu não gostaria de misturar muito, porque senão a gente vai entrar por caminhos onde ele não tira nenhuma conclusão. Eu queria falar para vocês o seguinte. Eu não consigo entender o porquê. Olha lá, 200 a 500 em 8 anos. 200 a 500 mil procedimentos em 8 anos. Então, assim, a safena já foi uma veia maldita. Todos sabem que teve aquela época que tirava as 4 safenas, mas naquela época tratava-se doença muito mais avançada, você concorda? Que as nossas bisavós que tinham 10 filhos, chegava com milhões de varizes, logicamente fazia muito mais sentido você agredir uma safena num caso exuberante. Agora, hoje chega-se pessoas jovens, com caso pequenos em comparação do passado, você faz um duplex, você acha um refluxo segmentar, essa safena tem 3 ou 4, 5, enfim, não vamos entrar no diâmetro. E aí você é o refluxo que te fez definir, tirar essa safena? Então, isso que eu queria para finalizar. Doutor Pitaluga trouxe para a gente, se vocês querem saber a técnica Asval, primeiro ela começa com mudança de paradigma. Nós temos a teoria descendente do refluxo. Né? Acreditou-se no passado que o refluxo começava nas junções, estava sempre no profundo e escorria pelos troncos e chegava às tributárias. Essa era a crença. Quem popularizou isso no século XIX foi um colega nosso chamado Trendelenburg, 1890. Isso não tinha a mínima noção do que nós temos hoje em hemodinâmica. Então, essa crença, que eu vou chamar de crença porque é uma crença, tá, gente? Tem que ter muita fé para crer nisso. Eu não estou dizendo para você que não haja um ou outro caso, que a gente não pode afirmar todos, mas uma boa parte das doenças não começa na junção. Portanto, nós temos refluxo segmentário. Então, não começou na junção, né? Então, essa teoria ascendente do refluxo é que é a base do raciocínio da Asval. É a base do raciocínio. Se o refluxo começou numa tributária e chegou no tronco safeno, e do tronco subiu e ganhou a junção numa fase avançada, então faz sentido você tratar a periferia, tá certo? Já começa por aí. Segundo, para você tratar com Asval, você tem que ter um reservatório varicoso. O que é o reservatório varicoso? Você tem que ter as veias, as tributárias dilatadas. Às vezes o refluxo está exclusivo nos troncos. Quando o refluxo está nos troncos, aí começa a se pensar na Shiva. Mas assim, estou aqui. Quer saber o que você quer me falar? O Bruno já fez um mega comentário. Não, isso aí é uma parte que é polêmica. Essa parte é mais polêmica do que preservar essa fenda. É mais polêmica do que tudo. Ó, eu vou te falar, eu tenho aqui, vou citar o nome do autor, vou citar onde foi publicado no Journal Vascular Surgery. O ano foi 2018 e eu perdi aqui no meu computador, mas assim, eu quero saber se você quer fazer uma pergunta, se as pessoas querem fazer uma pergunta, porque eu deixo aqui no ar, então, para terminar. Fora o comentário do Bruno. Por que tirar uma safena insuficiente numa classe leve
sendo que nós temos os dados do Pitaluga que a gente pode reverter o refluxo na safena em grande parte, tratando as tributárias, ou se você não reverte o refluxo, você diminui o diâmetro da safena e você melhora a condição clínica, e isso já a longo prazo, porque em 2009 ele divulgou dados de médio prazo, 4 anos, mas hoje, em 2018, ele divulgou de 10 anos. Então, eu penso que nós precisamos pensar nessa classe, porque quando você vai na literatura, Tiago, faça esse exercício. Pega a literatura da termoablação, da espuma e tudo. O grosso é classe C2 e C3. E os pacientes não têm marca na pele. Então, a minha experiência, eu sigo os pacientes há anos, né? Aí eu nem falei do clássico hemodinâmico. O clássico hemodinâmico começou porque eu faço uma cartografia de 100% dos pacientes. Eu tenho paciente que eu sigo há muitos anos, então eu tenho todas as cartografias. Eu comecei a ver que, fazendo o clássico nos pacientes, eu refazia o duplex, acabava o refluxo. Não foi intencional, eu vou fazer porque eu quero com o clássico resolver. Eu fazia o clássico, vou preservar a safena, não tem por que mexer, faço o clássico. Daqui a um tempo o paciente está bem melhor e o refluxo acabou. Então, assim que vai surgindo. Eu não vou ter pressa de ser agressiva. A safena é uma veia maravilhosa. A safena tem um ligamento, a safena ela tem todo um invólucro. É a veia mais linda que existe, gente. É uma veia que tem nome, todo mundo sabe o que é uma safena. Eu não sei o que é outras veias, mas a safena, ela é uma majestade. Então, não tem por que correr para a safena, não. Ô, Agora, Cláudio, você tá parecendo pediatra defendendo as criancinhas, viu? Sim, sim, sim. Aí eu falo isso, gente, vamos responder o porquê. Se você não souber o porquê que eu estou tirando, você não tenha pressa, não. Porque os dados estão chegando aí, Felipe já trouxe, tem os dados do Pitaluga, daqui a pouco a gente vai ter uma comparação, vai ser muito claro isso aí que a gente está conversando agora. Mas eu deixo para você, porque seu é o anfitrião, né? Então eu não vou ficar falando aqui até o último minuto. Claudinha, na verdade, você está encerrando nosso tempo, falta aí 1 minuto. Tá? Queria agradecer, em nome da sociedade, Eu que agradeço. a você ter aceitado o convite de estar aqui participando com a gente, junto com o Felipe. Eu acredito que tem talvez uma das lives mais engrandecedoras, ainda bem que eu tive o prazer de estar aqui com vocês. Como eu falei, vocês me deixaram com a pulga atrás da orelha. Isso aí vai realmente... Vamos fazer mais? Bora. Vamos fazer outras? Ó, eu amei, foi muito bom, tá? Você realmente é uma pessoa admirável e se me chamar, eu tô aqui. Esse assunto da safena... Muito obrigado. Obrigado mesmo, tá? Por tudo. Pessoal, vocês aí que ficaram até agora, tá? Boa noite. Beijo no coração de todos. Obrigada, viu, Bruno? Obrigada pela presença aí. Obrigada, Felipe. Beijo para vocês, viu? Tchau. Com Deus. Amém. Um abraço, viu? Foi bom demais. Aqui, enquanto não cai, Tiago, você responde para mim por que vai tirar a safena. Essa próxima live vai ser assim. Não, deixa quieto isso, por favor, deixa quieto. Principalmente se for nesse caso que a gente está conversando. Se a gente tiver um paciente C2 jovem, vamos pensar, não tem pressa não. Pode tratar com as Asval e... Vai ficar operando só o exame, né? Em vez de operar o paciente. Olhar o paciente um pouquinho. Exatamente. Obrigado, Cláudio. Beijo. Até mais. Boa noite. Obrigada.